Pessoal, bem-vindos ao canal, porque o Inter é líder do Campeonato Brasileiro. O Galo acabou de perder de virada para o Bahia em Salvador e parou na pontuação. O Galo não passou, o Inter não passou o Flamengo e nesse vídeo a gente vai falar da repercussão disso, porque o Inter vive uma super semana, uma semana que decide a vida na Libertadores e que tem o Flamengo no final de semana no Beira-Rio. E é por isso que está na miniatura o dilema de Eduardo Cudê. Eu já entro com vocês de sola agora, porque agora, sendo líder do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta o Flamengo e pode abrir uma diferença. O Inter pode abrir 3 pontos do Flamengo, mas na quinta-feira o Inter joga fora de casa, no Chile, contra a Católica, pela Libertadores. E aí, o que fazer? Preservar ou não preservar jogadores na Libertadores? Antes de vocês me chamarem de louco, vamos só entender o cenário, tá? O Inter, na Libertadores, precisa de um empate para se classificar. O Inter hoje, ele tem um saldo melhor do que o América de Cali, que joga aqui em Porto Alegre contra o Grêmio, também na quinta-feira. Então, o Inter, se ele empatar, ele passa de fase. Se ele perder, o América tem que tirar um saldo, então não é só uma simples derrota. Então o Inter vai estar classificado. Mas ainda no assunto Libertadores, este jogo no Chile vale porque a Católica precisa vencer para ir para a Sul-Americana, mas também vale para o Inter no que diz respeito à pontuação como segundo colocado. Porque se o Inter passar com uma campanha frágil como segundo colocado, ele pode enfrentar adversários mais difíceis numa eventual quartas de final, sabe? Porque tem sorteio para as oitavas e depois um cruzamento com o melhor e tal. Então, se ele tiver uma posição muito ruim, ele pode cruzar com times muito difíceis já nas quartas. Então aí já começa o primeiro ponto do dilema. O que fazer com relação a Libertadores? E aí eu penso com vocês no que fazer em relação ao Campeonato Brasileiro, porque o Inter tem 34 pontos, tem uma vantagem em saldo com relação ao Flamengo, o Flamengo também tem 34. Vejam o tamanho do jogo que a gente vai ter no Beira-Rio no final de semana. O tamanho dessa partida, líder e vice-líder empatados em pontos, diferença em saldo de gols. Puxa, é um jogo assim que, se nós não estivéssemos numa pandemia, casa cheia no Beira-Rio. Casa cheíssima no Beira-Rio. Um jogo que promete demais. Mas vamos lá. O Inter poupa no Chile e joga contra o Flamengo com o que tem de melhor, porque aí pode abrir 3 pontos. Vejam comigo. Na rodada desse final de semana que tem Inter e Flamengo, o Galo vai pegar o Sport sábado no Mineirão. Então o Inter e o Flamengo já vão entrar em campo no domingo podendo abrir uma grande vantagem em relação ao Galo. Podendo abrir 6 pontos em relação ao Galo. É muita coisa. Um Galo que saiu na frente em Salvador contra o Bahia, que só tem o Campeonato Brasileiro, ou seja, uma vantagem de 6 pontos contra um adversário que só joga uma competição, é uma vantagem preciosa demais. Tanto para o Flamengo quanto para o Inter. Mas aqui no caso do Inter que a gente está falando, por exemplo. Então, Inter e Flamengo entrarão no domingo já sabendo do resultado do Galo. Se o Galo patinar, perder para o Sport, quem vencer no Beira-Rio pode abrir 6 pontos. E aí eu vou colocar com vocês um outro ponto. A tabela. Depois deste final de semana, o Campeonato Brasileiro reserva para o Inter o Corinthians em São Paulo. Na rodada seguinte, o Inter vai a Itaquera, na Arena Neoquímica, para jogar contra o Corinthians, e o Corinthians precisa se recuperar, né? E o Flamengo vai receber o São Paulo. O Flamengo vai receber o São Paulo. E o Galo, na rodada seguinte, pega quem? Pega o Palmeiras. Então vejam, são elementos que aumentam e muito o dilema de Eduardo Cudê. Eu repito, na Libertadores o Inter está por um empate, vai passar, precisa pontuar, claro, para não ficar mal como segundo, mas no Campeonato Brasileiro, façam as contas. O Inter tem 34 pontos. Né? Se vencer o Flamengo, pode chegar mais longe, pode abrir uma vantagem em relação ao Flamengo e ao Galo. E aí eu chego na última parte do vídeo, que é o número de jogos dos principais jogadores do Inter na temporada. Quem mais jogou no Inter nessa temporada. Que é um balizador assim bem superficial, mas é um balizador para a gente imaginar quem pode ser preservado ou não dentro desse dilema do Eduardo Cudê. Ah, e só um parênteses, né? Eu estou teorizando aqui, falando com vocês há um tempão, porque o Eduardo Cudê disse na coletiva que tudo é possível. Ele foi perguntado pelo Tiger Junk da Band se ele poderia preservar jogadores na quinta-feira. Ele disse tudo é possível. Tudo é possível. Então é por isso que nós estamos teorizando aqui, né? E antes que alguém venha cornetear aqui,
eu tô sendo mais efusivo, porque o jogo acabou agora e o Galo estava vencendo, tomou uma virada e escapou da goleada. Se você não viu os melhores momentos, vai ver aí. O Galo escapou de tomar mais do Bahia do Mano Menezes. Mas olha só, a lista de quem mais jogou pelo Inter na temporada. Marcelo Lomba, 37 jogos, mas eu não imagino que o Lomba seja preservado. Thiago Galhardo, 35 jogos na temporada. Thiago Galhardo, 35 jogos na temporada, é muita coisa. Marcos Guilherme, 34 jogos, Cuesta, 32, Lindoso, 32, Edenilson, 30. Quem poderia ser preservado na quinta-feira no time do Inter que não afetasse tanto a identidade do Inter? Lembrando que o Inter, nesta segunda, voltou a treinar. Heitor e Musto trabalharam em campo, vão ser reavaliados na terça e na quarta. O Inter viaja na quarta para o Chile. Finalzinho do vídeo, para perguntar a vocês. Sendo vocês e Eduardo Cudê, fariam o quê? Preservariam no Chile? Ou não? Jogariam com tudo no Chile e o Campeonato Brasileiro leva do jeito que dá, preserva no Brasileiro se tiver alguma coisa? O que você faria? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, meu pedido, se inscreva, ative as notificações, dê like nesse vídeo, não esqueçam de dar like, tá? E comentem aqui embaixo. Que dilema para Eduardo Cudê nessa semana, hein? Que dilema. E se você está aqui também, aproveita e vai dar uma navegada pelos outros vídeos que eu coloquei aqui, tá? Até mais, gente!